O influencer digital, né? Falou a respeito do algoritmo, né? Falou a respeito de não sei do que, porque eu não tô nem não quero saber, entendeu? Né? Quem tem suas crias que cuide delas, que eu não sou obrigada, né? Os pais que têm de olhar o que os filhos estão olhando na internet, sabe? Eu não sou obrigada a cuidar da cria dos outros, sabia? Então, o que acontece? Né? Já sabemos que o algoritmo, né, do YouTube ou de qualquer rede social vai trazer o que a gente quer, né, querido? Qualquer pessoa sabe disso, qualquer burro sabe disso, né? Tanto é que quando eu fiquei sabendo que Deus não existia, sabe? Eu pesquisei no YouTube, fui saber a respeito. No dia não aconteceu mais no outro dia, mas no outro dia veio um tanto de coisa falando a respeito disso, entendeu? O algoritmo é maravilhoso. Quer pesquisa aí? Pesquisa aí agora. Deus existe logo mais. Você receberá um vídeo de ateísmo.